Vamos falar com o Théo Cury sobre esse assunto, a questão da segurança na Praça dos Três Poderes, Théo Cury. Muita preocupação nesse momento, há um reforço policial, esquema de segurança revisto nos prédios públicos aí de Brasília. E aí estamos falando de Supremo Tribunal Federal, de Palácio do Planalto, também do Congresso. O que a gente pode apontar, Théo, de mudanças depois da ocorrência desse episódio aí em Brasília? Olha, Carol, ainda ontem a gente já viu gradis na Praça dos Três Poderes mais próximos ao Supremo Tribunal Federal. É algo que já tinha ficado para trás, algo que já tinha sido deixado no passado depois do que aconteceu no 8 de janeiro aqui na Praça dos Três Poderes. Então, inclusive, houve uma cerimônia simbólica na Praça dos Três Poderes com a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do governo, própria presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês estão vendo aí na imagem, aqui ao meu lado, não havia nenhum tipo de gradil ali próximo, porque isso ficou lá atrás. Inclusive, a Praça dos Três Poderes, ela é feita e foi construída para que tivesse um amplo acesso de pessoas circulando por lá, um amplo acesso turístico. Sempre foi assim aqui em Brasília. Isso muda a partir de alguns episódios. Houve um episódio que aumentou a segurança do Supremo Tribunal Federal ainda no governo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, quando uma van entra num prédio próximo ao prédio do Supremo Tribunal Federal e joga uma tinta, se não me engano foi entre o governo do ex-presidente Michel Temer e o de Jair Bolsonaro, joga uma tinta vermelha em um ato pró-Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aumentou a segurança do Supremo naquela ocasião. Mas desde o 8 de janeiro houve uma mudança, houve um relaxamento com relação a alguns pontos de segurança como uma forma de mostrar normalidade depois do 8 de janeiro. Isso aconteceu por parte do Congresso Nacional, por parte do Supremo Tribunal Federal e também do Palácio do Planalto, os três poderes da República que ficam ali sediados na praça. O que acontece a partir de agora? O Supremo restabeleceu alguns gradis ali na Praça dos Três Poderes no que diz respeito ao seu quadradinho. O Palácio do Planalto diz que não vai aumentar esse nível de segurança do perímetro com base em gradis, que não vai voltar a ser o que era antes. Conversando no Senado Federal, a Polícia Legislativa do Senado aumentou para o nível máximo o estágio de segurança. O Senado Federal, Carol, e quem acompanha a gente, atua normalmente no nível 1 ou no nível 2 de segurança. Teve de aumentar para o nível 4 logo após o atentado que aconteceu na Praça dos Três Poderes. E aumentou por dois motivos, não só por conta das duas explosões, a que aconteceu primeiro no anexo 4 da Câmara dos Deputados e a seguinte, que aconteceu segundos depois na Praça dos Três Poderes, mas também por uma menção ao presidente do Congresso e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Uma menção nas publicações, essas que a gente viu agora na reportagem, do autor do atentado, em que ele faz uma menção direta a uma série de autoridades, entre elas ao Rodrigo Pacheco. Justamente por isso, a Polícia Legislativa do Senado aumentou o nível de segurança. O que envolve esse nível 4, o nível máximo de segurança lá no Senado Federal? Ele prevê uma restrição no acesso, ou seja, um controle maior em quem acessa o prédio do Congresso Nacional, o prédio do Senado Federal. Então, por exemplo, a entrada pela chapelaria, que é a entrada principal do prédio do Congresso, que dá entrada tanto à Câmara quanto ao Senado Federal, está restrita somente a carros oficiais. Carros particulares só podem entrar desde que tenham dentro deles parlamentares, deputados ou senadores. Essa é uma medida para evitar a entrada de novas pessoas nesse primeiro momento, principalmente durante esse feriado. Outra coisa que foi suspensa, as visitações. Isso aumenta durante os feriados, como é o caso desta sexta-feira. Visitações de turistas ao prédio do Congresso Nacional estão suspensas temporariamente depois da explosão, depois do atentado de quarta-feira. Outro ponto que envolve, que está previsto nesse protocolo do nível 4, nível maior, mais alto de segurança dentro do Senado Federal, é também uma varredura constante dentro das dependências do prédio. Então, 24 horas depois do atentado,
cães farejadores ainda faziam um trabalho de monitoramento e de varredura para identificar se havia algum tipo de explosivo dentro do prédio, mesmo horas depois. Esse é o protocolo que foi adotado num primeiro momento. Ele pode e deve mudar a partir da conclusão de um relatório de inteligência que vem sendo elaborado pela inteligência do Senado Federal. Isso pode fazer com que as exigências ou as medidas de segurança fiquem ainda mais rigorosas ou sejam mantidas essas medidas mais rigorosas ou que haja um relaxamento com base no que esse relatório indicar nas próximas horas, Carol. Então, esse é o cuidado que o Senado Federal vem adotando desde o atentado de quarta-feira. E até um ponto, Théo, quando você fala sobre essas visitas guiadas aos prédios públicos de Brasília, cabe destacar que o suspeito desse ataque na Praça dos Três Poderes fez essa visita guiada. Quando ele fala dessa visita ao prédio do Supremo Tribunal Federal, foi justamente numa dessas oportunidades, né? E não só isso, ele estava no prédio da Câmara dos Deputados horas antes. Horas antes, então, exatamente, isso é um ponto que chama atenção. A informação é de que ele usou o banheiro da Câmara dos Deputados minutos antes, horas antes do atentado pelo qual ele foi responsável na quarta-feira. Então, isso escancara uma necessidade de que haja uma revisão, no mínimo, do controle de acesso a esses prédios públicos, porque há um rigor muito grande, Carol, para entrar nesses prédios. A gente, inclusive, ontem falava aqui na programação da CNN, e o Leandro Magalhães lembrou disso, historicamente, para se ter uma ideia, nós jornalistas que trabalhamos lá no Congresso Nacional, que acompanhamos o dia a dia, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, a gente tem um crachá da Câmara dos Deputados ou um crachá do Senado Federal, assim como a gente tem do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, que tem todas as nossas informações. Então, em tese, o jornalista teria de ter um acesso mais facilitado. Sempre foi assim. O jornalista que entrava, por exemplo, na Câmara ou no Senado, não precisava passar por um pórtico, não precisava passar por um raio-x. Bastava mostrar o crachá, identificar-se na entrada e entrava sem nenhum tipo de problema. A partir do 8 de janeiro, houve uma mudança. Mesmo os jornalistas credenciados que têm esse crachá e que sempre passaram direto, passaram também a passar pelo pórtico e também a passar com a bagagem, a mochila, a bolsa, pelo raio-x. Então, para você ver o nível de segurança. Então, o fato de ele ter entrado na Câmara dos Deputados minutos antes, horas antes, chama a atenção e faz com que haja uma reflexão para que se tenha uma revisão desse controle de acesso e de que maneira as pessoas podem ou não entrar tanto no prédio da Câmara quanto do Senado. E isso vale também para o Palácio do Planalto e para o Supremo Tribunal Federal.